Meus amigos, uma vitória maiúscula, uma vitória gigantesca do Flamengo, botou os ingleses na roda de novo, uma vitória com a cara da torcida flamenguista, e no final dessa vitória tem uma assinatura escrita Clube de Regatas do Flamengo. Cara, que orgulho do jogo que o Flamengo fez hoje, é muito gostoso ser flamenguista, e começou ali parecendo, né, que o Flamengo poderia ter uma vitória tranquila em cima do Chelsea. A gente não aproveitou as primeiras chances que a gente teve no jogo. Enfim, vamos falar disso nesse vídeo aqui, mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e também deixar o like no vídeo. Bom, assim que saiu a escalação dos 11 principais jogadores, ali dos 11 titulares, todo mundo pegou um susto quando viu que Varela e o Léo Ortiz estavam barrados. O Gonzalo Plata a começar não foi tão espantoso assim, porque a gente já esperava que seria ele ou o Bruno Henrique, mas o Varela não está na lateral direita e o Léo Ortiz ter ido para a reserva foi um susto. Todo mundo. Não vem dizer que o cara achou normal isso, porque não foi normal. Quando termina o primeiro tempo, as redes sociais só falavam disso. Que o Felipe Luiz tinha errado, que o Felipe Luiz não podia ter feito isso, que ele errou, que o Flamengo poderia perder por culpa dele e tal, aquela coisa. Cara, a gente tem que entender uma coisa. O Felipe Luiz, inclusive, falou disso na entrevista coletiva dele, que ele tem informações no dia a dia que a gente não tem, que o torcedor não tem, que o jornalista não tem. Então, se ele escolhe em determinado jogo colocar o Varela ou o Wesley, ele tá certo. Se ele escolhe colocar o Léo Ortiz ou o Danilo, ele tá certo também. Cabe a gente acreditar no que o Felipe Luiz está fazendo. E hoje ficou claro, eu pelo menos eu falo por mim, que eu não entendo nada de futebol, porque eu critiquei muito, achei muito estranho esses dois jogadores terem começado a partida. Enfim, começa o jogo e a gente já imagina que o Flamengo vai ter mais posse de bola. E aí, meu irmão, não venha com essa de o Chelsea não estava com o time titular. O Chelsea poupou jogadores. Dane-se, problema do Chelsea, problema da torcida do Chelsea, problema do técnico do Chelsea. Quem mandou querer poupar jogador? O Flamengo não tem nada a ver com isso. Jogou muito bem, engoliu o Chelsea, cara. Essa que é a verdade. Foi trucidado o Chelsea. Foi amassado assim, olha, colocado no bolso. Não fez nada. Nada, nada, nada. Aí o Chelsea chega ao primeiro gol com um erro do Wesley. E aí a gente precisa colocar um ponto bem aqui nessa questão do Wesley. Por quê? Assim é no futebol brasileiro, tá? Na sua maioria dos torcedores, de todos os times praticamente, que quando o jogador está muito bem, ele é titular absoluto, indiscutível, não tem que sair do time. Mas aí quando ele começa a errar, ele já não presta, ele não tem que ser escalado, tem que ser vendido logo. E o Wesley, a gente precisa lembrar que há uns meses atrás, ele era indiscutível titular do Flamengo. E a gente imaginava, inclusive, que ele seria vendido logo, né? E aí o que aconteceu? Ele foi caindo de produção. E é normal, essa oscilação nos jogadores. Os jogadores oscilam. Mas a gente não esperava, por exemplo, que ele fosse perder a vaga pro Varela. O Wesley erra, então o Chelsea faz o primeiro gol. Mas o jogo todo do Wesley, após esse erro aí, foi espetacular. Ele fez uma partida brilhante hoje, jogou muita bola e ele com certeza compensou esse erro individual ali, né? Que ele toca no fogo pro Pulgar, tanto que o Pulgar não consegue dominar a bola, enfim. Chelsea 1-0. O Flamengo já poderia ter feito 1-0 logo no início do jogo, teve ali algumas oportunidades que não conseguiu aproveitar. No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor. Se você pega, por exemplo, as estatísticas do jogo, chutes 13 do Flamengo contra 11 do Chelsea, tiros no gol, chutes no gol, 9 chutes no gol do Flamengo contra 4 do Chelsea. Posse de bola 52% para o Flamengo contra 48% do Chelsea. E os passes 438 do Flamengo contra 409. E aí a gente precisa falar também que o time do Chelsea estava muito nervoso. O cara descendo porrada desde o início do jogo, sabe? Dando cacete todo mundo. Veio com a caixa de ferramenta aberta. Time muito amarelado. Olha só, cartões amarelos no final ficou ali muito igual, né? 3 para cada lado. Mas o juiz foi bem tolerante com o Chelsea. Os jogadores bateram muito, muito mesmo o time do Flamengo. Inclusive teve uma expulsão que não tem como você dizer que não foi, porque foi merecida. O jogador com 5 minutos em campo, né? Deu uma entrada violentíssima. Eu acho que foi no Ayrton Lucas. E aí o Chelsea ficou com um a menos. Isso já no segundo tempo, né? Falando agora do segundo tempo, a gente viu um primeiro tempo muito bom do Flamengo, intenso, e todo flamenguista acreditava, tá? Todo flamenguista estava acreditando que a gente poderia empatar, a gente ia atrás dessa virada. Então, a virada acontece com mais uma vez nas mãos do Felipe Luiz, porque ele tira o Arrascaeta, melhor jogador do Flamengo na temporada, o artilheiro do Flamengo na temporada, que não estava bem na partida, estava sumido, é verdade. E ele coloca o Bruno Henrique,
o rei dos clássicos, aquele cara que gosta de jogo grande, que decide jogo grande. O Bruno Henrique entra, faz o gol após uma bela assistência do Gonzalo Plata e depois, numa cobrança de escanteio, ele dá assistência para o Danilo. E aí que a gente vê como que o futebol é doido, como que a gente não sabe nada. Porque o Danilo, que estava sendo criticado, não por causa do jogo, porque estavam criticando antes de começar o jogo, tá? A escalação dele, não do Léo Ortiz. Ele vai lá e faz o gol da virada. Vira o jogo pro Flamengo e aí, meu irmão, veio abaixo. A emoção realmente foi muito grande, cara. Aí a gente vê quanto é bom ser Flamengo. Felipe Luiz faz depois uma outra mudança, entra o Wallace Ian, e esse moleque, a gente tem que falar dele, tá? Tem estrela realmente o Wallace Ian. Sempre que ele entra, pode notar, sempre que o Wallace Ian entra, ele entra muito bem na partida, né? Mostrando talento, desenvoltura. O gol, o terceiro gol, começa com ele. Gonzalo Plata vem, ele dá uma deixadinha pro Gonzalo Plata muito bonita, avança e depois dá um calcanhar pro Gonzalo Plata de novo. O chute dele sai um pouco mascado e sobra no pé do Wallace Ian para dar números finais na partida. Flamengo 3, Chelsea 1, né? E aí a gente vê declarações pós-jogo, o lateral esquerdo do Chelsea, por exemplo, Cucureia, né? Falando que a realidade não é a mesma, em outras condições a gente poderia ganhar ele. Para com isso. Se não ganhar agora, você não ia ganhar de nenhum jeito. Esse time de Chelsea não é bom. Tá, beleza, foi quarto colocado da Premier League, mas está de longe de ser um time assim espetacular, que coloca medo em todo mundo. Não, é um time ok, eu diria assim, da Premier League, quarto colocado. Não estou falando do contexto geral, porque no contexto geral o Chelsea é gigante. Mas esse time não, esse time não é bom. E ficou muito claro isso hoje, porque foi muito mais mérito do Flamengo do que um jogo ruim do Chelsea. O jogo do Chelsea é esse. Acontece que o Flamengo é melhor que o Chelsea atualmente. Nesse momento a gente é líder do grupo D do Mundial de Clubes, isolado, agora precisa apenas de um empate contra o Los Angeles Futebol Clube para ser primeiro colocado e aí pegar um time teoricamente mais fraco na próxima rodada. Então, cara, dependendo do time que o Flamengo for pegar, Benfica ou Boca Juniors, que é o que eu acredito, um desses dois clubes será o segundo colocado, a gente tem chances reais de chegar às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Enfim, que jogo, cara. Muito orgulho do Flamengo. A gente tem que jogar sempre assim, porque se o Flamengo perde, claro que ia ter uma revolta, a gente ia ficar com raiva, mas a gente ia ficar feliz porque o Flamengo jogou do jeito que a torcida gosta. Para cima, pressionando, com posse de bola. Foi muito bonito. Eu tô orgulhoso do Flamengo. Muito, muito. O time hoje foi muito bom. Impecável, realmente. A gente tem que falar só que o Gonzalo Pato perdeu uma chance ali, que eu acho que já estava no limite para ele chegar na bola, do erro do Wesley. Mas, no geral, cara, que time que nós temos. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz. Isso aqui é Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. E te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.